Todo mundo sabe que um enorme meteoro vindo do espaço exterior alimentado o planeta há milhões de anos e acabou com os gigantes pré-históricos. Agora, com tecnologia avançada, os pesquisadores conseguiram montar uma nova linha do tempo mostrando o que realmente ocorreu. E não apenas isso, eles acham que sabem a origem do asteroide gigantesco. Será que a Terra está destinada a ser atingida por outro gigantesco meteoro espacial? E conseguiríamos sobreviver? Você ficou surpreso e talvez chocado com o que os astrônomos da NASA descobriram recentemente. Portanto, prepare-se para testemunhar a catástrofe que quase extinguiu toda a vida na Terra. O impacto do gigantesco asteroide em águas rasas no Golfo do México, há 65 milhões de anos, foi terrível o suficiente, mas a seguir uma série de desastres se desenrolou. Pedras caíram do céu, incêndios se alastraram e tsunamis inundaram costas distantes. Os investigadores descobriram que o primeiro dia do Cenozoico foi marcado por eventos catastróficos. Eles divulgaram um novo registro desse dia de caos no Proceedings of the National Academy of Sciences. Sua linha do tempo foi desenvolvida usando fotografia de alta resolução, microscopia, imagens de tomografia computadorizada e ressonâncias magnéticas de centenas de metros de rochas sedimentares recuperadas recentemente de Chicxulub, uma das maiores crateras de impacto da Terra. E tudo começou assim. Imagine que você estava em algum lugar da América do Norte, há cerca de 65 milhões de anos, quando criaturas pré-históricas dominavam a Terra, e você olhava para o céu noturno. Provavelmente, você veria o que parecia ser uma estrela brilhante brilhando ao longo, mas se observasse essa luz estranha por 1 ou 2 horas, o objeto pareceria aumentar em brilho, mas mal se move. O que você estaria vendo não é uma estrela, mas um enorme meteoro com cerca de 11 a 80 milhas de largura, em rota de colisão direta com a Terra a 72.420 milhas por hora. Horas depois, o meteoro atravessou a atmosfera da Terra, dirigindo-se diretamente para onde está o Yucatán. Por ser hoje um dos impactos dessa velocidade, a atmosfera da Terra era como água. Pequenos meteoros atingem a atmosfera como pedras jogadas em um lago e desaceleram rapidamente em altitudes elevadas, queimando-se devido ao choque da atmosfera, enquanto algumas peças maiores de rocha sobrevivem e caem na Terra. Mas o meteoro Chicxulub do tamanho de uma montanha atinge nossa atmosfera como se jogasse uma pedra em uma poça. Ele manteve sua velocidade e atravessou toda uma atmosfera de 60 milhas em apenas 3 segundos. O meteoro atravessou a América Central, emitindo o maior de todos os estrondos sonícos que quebravam tímpanos em todos os continentes. As criaturas pré-históricas provavelmente ficaram apavoradas e correndo em todas as direções, sem terem ideia do que estava prestes a acontecer. Mas se algum animal estivesse perto o suficiente para ver o meteoro, ele teria sido instantaneamente vaporizado dentro de minutos. De fato, exceto por tartarugas marinhas e crocodilos, nenhum animal de 4 patas com mais de 25 kg sobreviveria. A rocha do tamanho de uma montanha cai tão rapidamente que o ar não consegue escapar. Sob intensa pressão, o ar aquecido a milhares de graus quase instantaneamente, antes mesmo do meteoro atingir a Terra. O ar comprimido e superaquecido vaporiza grande parte do mar raso que cobre o Yucatán em milissegundos. Mais tarde, a rocha mergulhou no que resta e atinge o leito rochoso. Nesse momento, ocorre uma reação em cadeia de eventos. O meteoro impactante exerce tanta pressão sobre a Terra que o solo e as rochas fluem como fluidos. O movimento de subida e descida da Terra é como o respingo duplo de alguém fazendo um canhão em uma piscina. O respingo inicial em todas as restrições é seguido por um respingo vertical atrasado quando a residência criada pelo meteoro se rebela contra a superfície. A primeira parede da Terra, escavada para fora no momento do impacto, tem mais de 32 milhas de altura. O buraco de impacto quase rompe o manto da Terra e, quando a cavidade se rebela para formar o respingo vertical atrasado, a Terra se eleva a mais de 1.600 milhas por hora a uma altura maior que o Monte Everest. Dentro de minutos, essa montanha de detritos entra em colapso quase que completamente em uma série de explosões secundárias, deixando para trás um monte menor chamado de Pico do Impacto. No mesmo momento em que o meteoro atinge o Yucatán e aplica sua pressão ao leito rochoso, ele converte a energia cinética de uma rocha de 7,5 bilhões de toneladas viajando a 16 milhas por segundo em calor ardente.
Num instante, o impacto de Chicxulub libera aproximadamente 1 septilhão e 300 sextilhões de quilojoules de energia, mais energia do que 1 bilhão de bombas atômicas de Hiroshima. A energia cinética aplica pelo meteoro para o solo, rochas e arecita como emissão a temperaturas muito mais altas do que a superfície do Sol. O calor arranca elétrons dos átomos, ionizando o ar em uma bola de fogo em expansão de plasma com mais de 10.000 graus, turbinado com rochas vaporizadas que são expelidas em velocidades hipersônicas. O ar aquecido e rapidamente expandido, juntamente com uma onda de choque de impacto quase instantânea da Terra transformada em gás, forma uma enorme onda de explosão de pressão, expandindo-se a mais de 1.600 milhas por hora. Se esse meteoro atingir o mesmo local hoje, a onda de explosão o vaporizaria no Texas, ensurdeceria você em Nova York e estilhaçaria janelas de vidro em Buenos Aires. O impacto de Chicxulub balança a Terra como um arco. Ondas na crosta da Terra irradiam para longe da zona de impacto a 4 milhas por segundo. As então ondas desencadeiam efeitos de falhas. Terremotos em todos os continentes. Se você estivesse do outro lado do mundo, sentiria o chão tremer 30 minutos após o impacto. O impacto desencadeia tsunamis tão altos quanto arranha-céus. O primeiro deles atinge as costas do Golfo. Dentro de 1 hora, ondas variando de 600 a talvez até 1.000 pés atingem o que hoje é o México e o sul dos Estados Unidos e inundam dezenas de quilômetros para o interior. As ondas revertem temporariamente o fluxo dos rios, correndo pelos leitos dos rios como marés de 30 pés. Os tsunamis atingem a costa leste dos Estados Unidos e 6 horas após o impacto atingem 600 pés de altura nas paredes de água que atingem a Europa, a África e as costas do Mediterrâneo. Dentro de 15 horas do impacto, as ondas chegam em todas as costas do planeta. Dependendo da topografia local, o oceano varre qualquer coisa em seu caminho e arrasta de volta para o mar quando as águas finalmente se retiram. Isso já parece o Armagedon, mas ainda mais desastres estão a caminho. Quando a grande rocha atinge, seu respingo corresponde a 25 trilhões de toneladas de terra que ela lança em trajetórias balísticas, algumas a velocidades que excedem a velocidade de escape da Terra. Essas rochas excitam a atração gravitacional da Terra para orbitar o Sol e parte desse material provavelmente atinge a Lua, mas a maioria dos detritos ejetados retorna à Terra dentro de 1 hora. Esses fragmentos de vidro, chamados de tectites, alguns do tamanho de ônibus, mas a maioria do tamanho de bolas, atingem a Terra a velocidades que variam de 160 a 320 milhas por hora, em comprimentos letais. Independentemente de onde os dinossauros remanescentes seguindo na Terra, eles foram atingidos por essa chuva de fogo. Mas essas balas de vidro não precisavam atingir os dinossauros para serem fatais. Quando essas tectites caem, o atrito com a atmosfera emite radiação térmica suficiente para causar incêndios em todo o planeta. Segundo algumas estimativas, o calor combinado das brasas em retorno aquecer o planeta até o equivalente a um forno no modo de grelhar. A maioria das árvores do mundo queima, o que talvez explique por que as únicas espécies de pássaros que sobrevivem ao impacto são aquelas que constroem ninhos no solo. Dos poucos animais terrestres maiores que evitaram a extinção, quase todos tiveram algum meio de escapar do calor. Eles podiam cavar como pequenos mamíferos, cobras e lagartos, ou fugir para a água como crocodilos ou tartarugas. Mesmo que os dinossauros pobres assistindo do outro lado do mundo, eles precisariam encontrar proteção contra o calor inicial da explosão. Em um último golpe de má sorte para os dinossauros, Chicxulub acontece de atingir uma área rica em óleo e enxofre. O impacto ejeta 100 bilhões de toneladas de enxofre vaporizado e 30.000 quatrilhões de galões de água na atmosfera, que então se condensam em nuvens fortes de tempestade e caem como chuvas torrenciais ácidas que acidificam os oceanos em latitudes mais altas. Tempestades de neve em todo o continente depositam dezenas de pés de neve por dia, mas o dilúvio global não dura muito, porque além da água, Chicxulub vaporiza e ejeta explosivamente 150 estádios de futebol de óleo do leito rochoso de Yucatán. Esse óleo se condensa na estratosfera como uma camada negra e esfumaçada cobrindo a Terra como uma camada de tinta preta. Ao contrário do enxofre e da fumaça de incêndios, o carbono circula bem acima da camada de nuvens, impedindo que ele volte a cair como chuva e isso se torne outro grande problema.
A camada de fuligem permanece na atmosfera, atendendo à quantidade de luz solar que atinge a superfície da Terra em 90% por pelo menos 2 a 3 anos. O calor inicial tipo forno provocado por tectites que retornam é seguido por um congelamento profundo e duradouro. As temperaturas globais caem em média quase 50 graus. O único lugar na Terra que evita o congelamento profundo são Madagascar, Índia e Indonésia, que eram ilhas tropicais da época. No frio global, a evaporação quase cessa, sentindo a temperatura em 80%. De onde veio essa rocha energética e existe fora dirigindo-se para nós? Pesquisadores usando um supercomputador estudaram a evolução dos asteroides usando dados de asteroides conhecidos. A equipe de 2 membros, Availab e Amir Siraj, sugeriram que o asteroide Chicxulub provavelmente se originou da nuvem de Oort, uma esfera de detritos na borda do Sistema Solar. Poderia ter sido um cometa muito maior que foi desviado pela força gravitacional de Júpiter e enviado para perto do Sol, onde se partiu em várias peças. Esses fragmentos podem cruzar a órbita da Terra e atingir o planeta a cada 250 a 730 milhões de anos. Julgando por este estudo, não é uma questão de se alcançaram ser atingidos por outra rocha gigante do espaço exterior, mas quando. Em 11 de dezembro de 2021, a NASA revelou que um asteroide de 330 metros de comprimento chamado 4660 Nereus passou rapidamente pela Terra a cerca de 3,8 milhões de milhas de distância a uma velocidade de 6,5 milhas por segundo. Embora possa não parecer muito perto, qualquer nível de desvio em sua órbita poderia colocá-lo em rota de colisão direta conosco e atingir a Terra no futuro. Os astrônomos estão rastreando essa rocha potencialmente perigosa e dizemos que ela se aproximará de 1,1 milhão de milhas da Terra no Dia dos Namorados em 2060. Compre suas flores e faça suas propostas cedo, apenas por inclusão. Lembre-se de que o asteroide que causou a explosão de Chelyabinsk na Rússia em 2013 tinha apenas 20 metros de tamanho. A má notícia é que não temos nenhuma maneira conhecida de defender a Terra de uma rocha significativa espacialmente. No entanto, a missão DART da NASA, ou Teste de Redirecionamento de Asteroide Duplo, tentará ver se uma espaçonave pode navegar autonomamente até um asteroide-alvo e colidir intencionalmente com ele, causando um impacto cinético que poderia desviar o asteroide de uma rota de colisão com a Terra. O alvo do DART é Dimorphos, um pequeno satélite de asteroide que orbita um asteroide maior chamado Didymos. A espaçonave está programada para chegar em setembro de 2022, quando o sistema de Didymos estiver a 11 milhões de milhas da Terra. No entanto, estima-se que a colisão altere a velocidade do satélite em uma explosão de 1%. Parar um asteroide de 10 milhas de largura ou maior se dirigindo ao planeta a mais de 72 mil milhas por segundo exigirá muito mais do que uma pequena espaçonave colidindo com ele. Talvez o mundo precise tentar armas químicas como no filme Armageddon. Talvez você tenha uma ideia de como conseguir parar um asteroide que ameaça a Terra e você se tornará famoso. Deixe-nos saber o que você pensa e confirmou-se de ficar sintonizado aqui para mais coisas empolgantes independentes em nosso universo. Obrigado por assistir.